A vida é como um vento, né? Você só sente depois que ele passa por você. O Marcos é o meu filho, meu quarto filho. O Marcos é o meu tio. É meu irmão. Foi o cara com quem eu tive um relacionamento sério. O tio Marcos foi meu único tio de sangue, meu pai não teve irmãos. É meu cunhado, conheço ele desde 1986. Uma pessoa especial. Uma pessoa amorosa, um menino muito inteligente. Eu gostava muito quando a gente estava todo mundo reunido lá na cozinha, na copa, e ele fazendo lasanha ou qualquer outro prato, né? Ele adorava colocar bastante condimentos. A gente se aproximou mais e o elo foi a internet, foi bem bacana. Então ele foi assim um professor para mim, porque ele conseguia me ensinar tudo que eu perguntava, tudo ele me explicava. Ele tinha resposta para tudo, ele foi assim muito legal. E a gente teve um elo, né? O tio Marcos, ele era aquela pessoa que sempre quando eu chegava, ele queria conversar, ele queria sentar na mesa, ele queria comer com a gente, saber como a gente estava. Quase todas as vezes que a gente se via era na casa da avó, né? Ele vinha pra cozinha pra ficar com a gente. Não importava como ele estava se sentindo, sempre ia na mesa e conversava com a gente. Ele gostava muito de conversar. A gente queria ir pra Floripa porque a gente queria brincar com o tio Marcos na praia, porque a gente queria comer as comidas que o tio Marcos fazia, porque a gente queria passar a ceia de Natal com o tio Marcos porque era muito animada. Eu lembro muito dele no quarto dele com o computador, o som, aqueles armários cheios de eletrônicos que ele amava. O tio Marcos gostava muito de uma salada da avó, que era tomate, pimentão e cebola roxa. E aí a avó sempre fazia a salada pra todo mundo, mas ele separava a salada do tio Marcos em um prato. E eu lembro que eu gosto muito dessa salada, então o tio Marcos sempre me dava um pouco da salada dele, porque ele sabia que eu gostava muito. E eu lembro disso porque eu sei que ele gostava muito da salada também, mas às vezes assim ele dividia comigo. A gente ia pra praia, se divertia, e aí de noite o tio Marcos gostava um pouco de assustar, de brincar com a gente. E ele se vestia de vovó Mafalda. Então ele fazia a gente dar muita risada. A gente sempre fazia os aniversários juntos, né? Ele é do dia 27 de maio e eu de 12 de junho. Então os nossos aniversários sempre eram juntos e as brincadeiras também. Desde quando eu era bebezinha, eu lembro que ele estava sempre comigo, né? Eu tenho lembranças assim dos 6 anos, eu lembro dele diabético, o início da diabetes, né? Foi uma mudança muito grande lá em casa. Eu lembro muito da mãe com os tubos de ensaio, que na época os exames eles eram feitos com a urina, né? Com as fitinhas. Aí todo mundo brigava com o Marcos, porque ele comia isso, comia aquilo, e eu ficava pensando assim, meu Deus, eu que sou uma adulta, não consigo me controlar. Imagina o Marcos, uma criança, não poder comer doce, não poder comer isso, não poder comer aquilo.
A doença o debilitou bastante, né? Então, em função disso, ele parou de ler, parou de assistir filmes. O Marcos sempre falou muito da Dona Lorena, porque ele ficou diabético com 6 anos, né? Então, assim, ela teve que ter todo um cuidado maior com ele. Ele era o único filho homem. Hemodiálise 3 vezes por semana, transplantes, hospitais. E foi uma vida de muito sofrimento, eu acredito. Hemodiálise amanhã. E o gosto musical também muito rico. Muitas coisas de música, de rock, eu aprendi com ele. Ele era minha referência gamer, minha referência de filmes. E aí, desde Legião Urbana até Senhor dos Anéis, as referências dele foram parte muito importante da minha formação, mas principalmente a forma como ele lidava com o que ele gostava e como ele se interessava por aquilo, me admirava, me causava grande admiração, assim, e acho que foi marcante na minha formação. Ele gostava muito de música e ele gostava muito de surfar também. Adorava muito surf, mas infelizmente ele teve que parar. E daí eu chegava e falava, tio, hoje eu fui pra tal praia. E ele, eu amo essa praia, que saudade desse tempo, não sei o quê. Lembro muito dele nos almoços em família, nos natais, em todos os encontros que a gente tinha, ele estava sempre presente. Tio mais bonito da Esther. Lembro do Marcos muito lá em casa, com o Antônio. Ele deve ter lido O Senhor dos Anéis umas 14 vezes, ele devolvia os livros, voltava, pegava, voltava, pegava. Quando eu era pequena eu amava que ele tinha muita tatuagem. Fui alucinado por tatuagem. So here's what it feels like to be lonely. Ontem foi um dia bem especial, a gente teve uma semana bem chuvosa e o Senhor realmente nos presenteou com um dia lindo de sol. A gente foi fazer uma cerimônia de despedida do Marcos lá na Praia Mole, que o desejo dele era jogar as cinzas lá. Sim, eu quero que seja jogado na Praia Mole, que foi a época da minha vida que eu mais fui feliz, que era a época que eu pegava onda com o pessoal. Eu não pensei que a cerimônia de ontem, que foi lindíssima, né, fosse mexer tanto comigo, assim. Eu tenho certeza que o Marcos estava lá com a gente, porque lá estavam as pessoas que ele mais amava, né? Que é a mãe, a esposa dele, a Gisele, as irmãs, os cunhados, os sobrinhos. E foi um tempo muito especial, um tempo para dar a Deus. E eu fui lá dentro com a prancha e passei algumas ondas e estava pensando, essa é a última vez que o Marco vai passar as ondas, né? E depois a última vez que ele vai vir na praia. Assim, relativamente, era uma parte dele que estava ali, né?
Foi esse o sentimento que eu tive. Foi a última vez do Marcos na praia. Se eu pudesse dizer uma última coisa para o tio Marcos, eu diria que eu amo muito ele. Eu ia dizer o quanto eu tinha amado ele. Eu diria que eu amo muito ele. E eu amo Marcos. Eu amo muito ele. Eu sinto muita saudade dele. Falar que eu amo ele demais. Eu diria assim, Marcos, eu te amo muito. Desculpa que eu não disse mais vezes isso pra ti. Que a gente ama muito ele. Eu não falaria acho que nada, eu acho que eu só abraçaria ele bem forte. E talvez falaria que amava muito ele. Foi muito importante sua amizade. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida. E eu não vou esquecer nunca. Eu não consigo esquecer jamais um minuto de tudo que nós passamos juntos. Que ele foi um vitorioso, que ele foi um grande herói por passar tudo que ele passou. Queria deixar muito destacado o quanto que eu admirava ele, o quanto que me inspirava a forma como ele conseguia ser para sempre um jovem. E que a gente sente saudade e que ele é um tio muito querido. E eu ia convidar ele uma última vez pra gente ir na praia. Porque ele era um cara que gostava muito, mas a gente não teve a oportunidade de pegar a última onda, né? E é isso. E ele deixou um buraco bem grande. Assim como todos vão deixar, né? Mas eu não sabia que eu ia sentir tanta saudade dele. Que ele faz muita falta. E que é um amor verdadeiro que eu tenho por ele. E que logo a gente vai se ver de novo. be lonely. And no,
Que ele vá em paz.